Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar a como financiar uma casa pelo Banco Caixa. Antes de você ir na Caixa para dar início no pedido de financiamento, eu recomendo que você ligue na agência ou no correspondente bancário da Caixa para perguntar se você consegue fazer a simulação de um financiamento com eles. Para você saber qual o número de telefone, você vai colocar no Google contato agência ou contato correspondente bancário Caixa e depois o nome da sua cidade. Se não tiver um local da Caixa na sua cidade, você vai colocar uma região próxima a você que vai aparecer o número para você ligar. Em alguns lugares, você só consegue fazer a simulação de financiamento em uma agência da Caixa, mas em outros, você só consegue fazer em um correspondente bancário da Caixa, que é tipo uma empresa contratada pelo banco. Depois que você já ligou na agência ou no correspondente bancário e confirmou que você consegue fazer a simulação do financiamento com eles, você vai reunir esses documentos para ir até lá. Os documentos são RG ou CNH, comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há 2 meses, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou de casamento, CPF e carteira de trabalho, se você tiver. Eu acredito que nessa jornada para financiar uma casa pela Caixa, você já deve ter visto que algumas pessoas falam para fazer a simulação do financiamento pelo site da Caixa. Mas assim, eu excluí essa parte porque essa simulação que você faz sozinho pelo site é um pouco confusa, para falar a verdade, e uma pessoa comum não vai entender direito. Então, para simplificar, eu percebo que é muito melhor fazer essa simulação junto com um atendente, porque ele vai estar esclarecendo os pontos que você tem dúvida. Por exemplo, qual a taxa de juros que vai ser aplicada ou se o valor das parcelas pode ser fixo ou não. Quando o atendente terminar de fazer a simulação do financiamento, você vai ir para o passo 2, que é a análise de crédito. Aqui vai ser avaliado se você tem condição de pagar as prestações, vai ser levado em conta o seu histórico financeiro, se o seu nome está no Serasa, eles vão verificar a sua pontuação de crédito e também vão consultar a sua fonte de renda para ver se é compatível com o valor do crédito que você quer. Tudo isso é para diminuir para o banco o risco do calote, ou seja, de você não conseguir pagar eles. Nessa fase, eles vão ver também a possibilidade de você usar o seu FGTS, caso você queira. Se você não conseguir o crédito para financiar a casa quando eles fizerem a análise de crédito, você pode tentar novamente em alguns meses. E uma coisa que pode te ajudar é você ter um relacionamento com o banco. Por exemplo, se você não tem uma conta, você vai lá e abre uma conta e vai movimentando para você ter um histórico. Mas assim, o próprio banco já deixa claro que você não precisa ter uma conta bancária para ter o financiamento aprovado. No passo 3, começa a análise de engenharia. Isso é feito por um engenheiro ou técnico credenciado pela Caixa e ele vai avaliar alguns aspectos, como o valor de mercado do imóvel, se ele atende às normas da prefeitura, se a documentação do imóvel está em dia, o estado de conservação, as condições da habitação, o tamanho da propriedade, se existe algum defeito no imóvel, a estabilidade da estrutura do imóvel, a localização, entre outras características. Essa análise é importante para comprovar se o valor do imóvel está dentro da média do mercado,
se o imóvel está em boas condições e que pode ser habitado. E fornece também uma segurança para o banco, que vai liberar o empréstimo, a garantia de que, se o imóvel não for quitado, ele vai poder ser leiloado para compensar o prejuízo. É importante lembrar que quem paga por essa análise do imóvel é a pessoa que está solicitando o empréstimo imobiliário. No caso, é você. E assim, para que essa análise seja aprovada de primeira, as informações do imóvel têm que estar corretas e atualizadas. Por exemplo, um erro bobo que pode acontecer. Na matrícula do imóvel, o endereço da propriedade pode estar diferente do endereço do laudo de avaliação do imóvel feito pelo engenheiro. Se essa divergência nas informações acontecer, provavelmente o banco vai negar o empréstimo e você vai ter que solicitar uma nova análise. Se você já está nessa etapa de análise de engenharia, você pode acompanhar como que está o andamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. No passo 4, você vai fazer a assinatura do contrato na agência ou no correspondente bancário da Caixa. O atendente vai marcar um dia para o comprador do imóvel e o vendedor comparecerem no banco para assinar toda a papelada e formalizar o contrato de financiamento. Feito isso, o contrato ele deve ser registrado no cartório de imóveis para que o crédito do financiamento seja liberado. Referente às taxas e o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, é o comprador que vai arcar com essas despesas. No passo 5, você vai fazer o pagamento das parcelas. Conforme acordado no contrato, esse pagamento do financiamento deve ser feito todo mês. Para facilitar, se você já tiver uma conta na Caixa, pelo aplicativo, você pode colocar a opção de débito em conta, para que o valor das prestações seja descontado de forma automática da sua conta. Mas caso você não tenha uma conta na Caixa, você pode obter a segunda via de uma parcela de várias formas. Pelo site Habitação Digital Caixa, pelo app Habitação Caixa, em uma casa lotérica, e aí você vai falar que você quer pagar a prestação do seu financiamento, ou pelo WhatsApp da Caixa, que é muito mais simples. Já no passo 6, você vai fazer a gestão do seu financiamento. Essa parte funciona assim: caso haja algum imprevisto, você pode dar uma pausa no pagamento, você pode alterar a data de vencimento e também consultar a quantidade de parcelas que falta pagar e várias outras coisas que você pode ir adequando conforme a sua necessidade. Você pode também se programar para acelerar o pagamento do seu financiamento por meio da amortização. Na prática, a amortização é uma forma para você diminuir o prazo e os juros sobre o valor do seu financiamento.